Olá, pessoal. Boa tarde. Começando mais um Mamado Off. Oi, Porci, nosso convidado. Ari, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começando aqui. Vamos mandar os aviãozinhos para quem for entrando? Já mandei os meus aqui. Vou fixar comentário aqui. Oi, Pati, tudo bem? Seja bem-vinda. Saudade, Pati. Vou fixar aqui comentário. Se vocês quiserem mandar para alguém que queira saudades, Pati. A gente vai falar hoje sobre charcutaria artesanal. Para quem não sabe, vai conhecer. Para quem gosta, vai curtir, vai conhecer, vai aprofundar o conhecimento. Que a pessoa que vem aqui hoje é um amigo muito querido, um cara para lá de especial, com uma cultura enorme. Ele vai contar um pouquinho sobre a história dele e sobre o negócio dele, que é muito bacana. Se vocês puderem mandar os aviõezinhos, ajuda a gente. E eu vou começar a falar um pouquinho. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo? Tá incomodando? Depois eu vou tirar, tá? Oi, Silmara, tudo bom? Bem-vinda! A gente acabou criando a Madoff com um espírito, lógico, um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas que está diretamente envolvido com o nosso trabalho, né? Que é fazer arquitetura, que é fazer projetos de arquitetura. O arquiteto, né, tem uma profissão que envolve muitos setores, né? Envolve muitos assuntos. E a gente vai aprendendo com cada trabalho, né, que a gente realiza. E a ideia de criar a Mado Off realmente é realizá-la nos finais de semana, né, desligando um pouquinho e falando um pouco sobre os hobbies dos nossos clientes, coisas que eles gostam de fazer, coisas que eles gostam de fazer na casa deles ou quando eles estão viajando. E a gente começou a semana passada, estreou a semana passada, falando sobre cervejas artesanais. E hoje a gente vai receber aqui um amigão nosso que vai falar sobre charcutaria artesanal. O que é a charcutaria, como é que ela funciona, é uma arte, uma forma de arte, posso dizer assim. E a gente, quando bateu um papo, viu que tinha muitos pontos em comum com a arquitetura. Então eu vou trazer o Marcelo aqui. Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Para ele se apresentar, para vocês verem a carinha dele. E eu vou fazer uma leve introdução aqui dele, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Vamos lá, seu Marcelo. Já está entrando. Olá, Marcela. Tudo bem? Seja bem-vinda. E Olá, aí? boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Eita, Não me ouvir bem? tô ouvindo legal. Pessoal, tá ouvindo nós bem aqui? Vocês estão ouvindo? Se puder dar um joinha aí, né, Marcelo? A gente agradece. Boa tarde, Marcela. Marcela Bijaldi entrou, minha prima. Legal. Ai, que legal. Seja bem-vinda, Marcela. A Paty falou também que tá ouvindo bem a gente também. Carol traz Tá. arquitetura, tudo bom? Bom ter vocês aqui, viu?
Marcelo, olha só o que eu trouxe. Opa! Adivinha o que que é isso? Isso é um, um vinho? O que que é? Não, Suco de uva. ah, Eu não bebo em trabalho, porque senão eu vou capotar aqui. Mas o ideal seria que fosse um vinho, não é verdade? é verdade, é verdade. Eu fiz só para fazer uma brincadeira. Não, é porque eu adoro vinho, mas se eu tomasse vinho aqui hoje, que nem o Luiz, né? Aí eu falei, caramba, e a Maiara, eu falei, gente, eu ia capotar aqui hoje. Falei, então eu tinha que trazer um acompanhamento que não fosse alcoólico, mas que combinasse um pouco com tudo que você vai mostrar pra gente, vai falar pra gente, né? Muito legal. Ó, a Carol tá dizendo aqui que o Ari entrou. Ó. Se a Carol tá dizendo que o Ari Ah, entrou, é porque a turma do fundão tá entrando. tá entrando, é isso aí. Marcelo, posso fazer uma introdução sua aqui rapidinho do que você me passou? Acho. Claro, Eu vou claro. Mas falar rapidinho aqui do Marcelo, que eu quero dar todas as palavras para ele poder contar a história dele sobre o negócio dele, que é fascinante mesmo. Ó, cocadas amarante aqui, ó. Legal. Gente, o Marcelo Drummond, ele é carioca, ele é do Rio, e ele é graduado em medicina veterinária pelo UFRJ e é especialista em segurança de alimentos e qualidade nutricional pelo IFRJ, do Rio, né? Ele foi professor universitário na cadeira de tecnologia de carnes e inspeção sanitária de alimentos na Faculdade de Veterinária Anhanguera. Ó, parece que eu já tomei vinho, tô até enrolando a língua, mas não tomei. Foi presidente da Cooperativa de Veterinários do Rio, coordenador de segurança de alimentos de supermercado e atual vice-presidente da Cooperativa de Veterinária de São Paulo, membro da APAC, que é a Associação Paulista de Charcutaria Artesanal, e sócio-diretor da Porci Artisan Culture Charcutaria Artesanal. Só isso, né, seu Marcelo? Meu Deus do céu. É uma honra te ter aqui mesmo, viu? Muito obrigado. eu agradeço. Imagina. Eu agradeço. Então, agora fala um pouquinho de você pro pessoal. Agora o Marcelo se apresentando, hein, gente? Beleza. Ó, vou dar Fala, uma boa noite aqui para Monique, minha cunhada, que acabou de entrar. É muito bom. bem-vinda, Monique. Gente, eu costumo dizer que eu sou um charcuteiro veterinário. O charcuteiro é quem faz charcutaria. Charcutaria é a área da gastronomia que trabalha com aqueles frios carnes. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a conhecer a palavra frios, né? Que são os presuntos, salame, bacon, linguiças, terrines, enfim. Toda essa parte dessa área, que alguns são defumados, outros não. Então, são os frios carnes. E então, quem faz isso é um charcuteiro. E eu, além de ser charcuteiro, eu sou veterinário e trabalho na área de segurança de alimentos. Muita gente não sabe que o veterinário cuida da segurança de alimentos. O veterinário não só cuida do cão e do gato, né? Então, tanto que o início da veterinária no Brasil foi justamente para cuidar, lá no início do século passado, foi para cuidar da carne dos nossos animais que eram exportada para a Europa, que vivia a crise da Primeira Grande Guerra. Assim surge a veterinária no nosso país de maneira oficial. Não foi para cuidar de cão e gato inicialmente, foi para cuidar da inspeção sanitária dessas carnes que iam para a Europa porque estava dizimada com a Primeira Guerra. Né? E eu já atuo no mercado já há muitos anos, como veterinário, há 16 anos, e de 2 anos para cá eu resolvi produzir. E tenho aí a Porci Arts and Culture, que é a minha charcutaria artesanal, que é uma paixão. Muito Muito boa. legal. E, Marcelo, e conta pra gente, assim, quando a gente bateu um papo, foi muito legal, assim, que a gente fez um encontro virtual, né, para falar sobre a live, e nós ficamos com os nossos dois filhos, né, eu com meu filho e o Marcelo com os filhos dele, né, a gente foi batendo um maior papo, e aí ele contou, foi muito bacana, e aí ele contou como é que surgiu essa paixão
pela charcutaria, né? Da disciplina, né? Da veterinária, né? Que você aí você se embrenhou nela. Conta um pouquinho pra gente disso, Marcelo. Sim, sim, sim. Na realidade, assim, quando eu fui fazer medicina veterinária na faculdade, obviamente, naquela época, eu fui pensando em cão e gato, né? Uhum. Eu tinha Marcelo, cachorro. só um segundinho. A Marcela falou que o seu som tá um pouquinho baixo. Você acha que você consegue aumentar um pouquinho? Meu som está Vê se baixo? ele. Você está me ouvindo bem? É, eu tô te ouvindo legal. Eu tô te ouvindo bem. A Marcela comentou que tá um pouquinho baixo. Eu, Eu só não sei. bom, É, eu tô com um sinal bom aqui. Bom, eu vou continuar tá. falando, se o pessoal estiver ouvindo bem, dá um joinha aí, só para a gente saber se é alguma coisa daqui ou de repente da internet de lá. Eu não sei. Bom, Beleza. então na faculdade, o Ari está dizendo que está ok. Talvez, Tá Marcela, ok, possa é. ter um sinal aí da sua casa, porque as pessoas estão dizendo que tá ok o som, tá bom? Bom, na faculdade de medicina veterinária escolhi fazer para cuidar de cão e gato. Eu acho que é muito comum isso, né? E aí, conhecendo o curso, lá para o final do curso, eu passei pela disciplina de tecnologia de alimentos, que é uma disciplina onde todo aluno de veterinária passa, porque ela é obrigatória, e a gente estuda o manejo do animal antemortem, o abate, todo o processamento até o final da industrialização. E um dos processamentos é defumação, é salga, que compõe a charcutaria. E aí eu fiquei assim, poxa, um veterinário pode trabalhar com essa área, né? Eu fiquei um pouco assim intrigado, achei o máximo. Nas aulas práticas a gente tinha aula de presunto. Eu falei, o quê? Veterinário trabalhando com presunto? Eu falei, bom, ali surgiu a vontade de querer trabalhar com segurança de alimentos. Até então, não era a charcutaria em si, mas ali eu percebi que dentro de mim acendeu uma luzinha que não era bem a clínica e a cirurgia de cão e gato que eu iria seguir profissionalmente, era Uhum. segurança de alimentos. Então, ali que surgiu ali um primeiro momento. Depois, 16 anos trabalhando assim, aí somente dá uns 2 anos para cá, mais ou menos 2 anos e meio, que querer produzir charcutaria foi um momento assim importante. Aí eu comecei, né? Mas o início do início mesmo foi quando eu ainda era aluno, mas que eu voltei para essa área do alimento, né? Que eu não sabia que o veterinário podia trabalhar com isso. É muito interessante, né? Porque para quem é leigo no assunto também é uma super novidade, né? A gente não tem nem ideia. Quando você me contou, eu falei, nossa, que diferente mesmo, né? Para quem é leigo é inusitado, na verdade, né? E Marcelo, Exato. e quando você. E quando é que acendeu essa. A gente viu que acendeu a luzinha, que nem você falou, e quando veio a decisão? Como é que foi o passo até você chegar na escola de culinária britânica, né? Que você fez o curso? Como é que foi esse caminho? Eu trabalho com segurança de alimentos até hoje, né? Então, assim, eu sou coordenador de segurança de alimentos de uma rede de supermercado, enfim. Então, até hoje eu ainda exerço esse lado. Uhum, Eu ainda morava no Rio de Janeiro, já estava trabalhando com segurança de alimentos, já tinha uns bons anos. E aí a uhum, faculdade Anhanguera, ela me chamou para dar aula lá na cadeira de tecnologia de carne. O professor que tinha uhum. se aposentado, um professor de renome muito importante, havia se aposentado e a cadeira estava vaga. E alguém dali devia conhecer alguém que me conhecia. Eu não sei exatamente qual foi o caminho, mas me ligaram. E aí perguntaram se eu gostaria de. Bom, vamos lá. Então eu fui lá para saber e tal. E aí, Cris, assim, era uma faculdade particular, uma faculdade muito boa, mas o salário era assim muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. E eu ia sair do Rio, pegar a ponte Rio-Niterói, pagar um pedágio, pegar a BR-101 até Itaboraí, que é assim, são uns 40 ou 50 quilômetros com pedágio, e não tinha ajuda de custo. Então, Uau! isso uma vez por semana, né? Bom, eu não ia precisar sair do meu trabalho formal, do meu trabalho principal, né? Então, eu ia só aumentar as horas, né?
E aí eu conversei com a minha esposa. Bom, eu acho que eu vou aceitar, porque eu quero dar aula, quero ter experiência de sala de aula. Eu até brinquei com ela. Eu acho que é o seguinte, é uma bolsa para eu dar aula, porque era um salário assim muito pequeno, tá bom? Não era nem um salário mínimo na época, era inferior a um salário Uau. mínimo na época. Aham. Mas eu aceitei porque eu queria ter experiência de sala de aula. E aí eu Uhum. aceitei, continuei com o meu trabalho principal, então minha renda continuou sendo, eu garanti isso, né? Não foi incompatível, porque senão eu não iria Sim. aceitar. E a gente começou. Então eu cheguei na faculdade e comecei então a ministrar aula de tecnologia de carne. E para minha surpresa, o docente anterior não dava aula prática e a disciplina pedia aula prática. E aquilo ali me Uhum. tocou profundamente, porque eu falei, gente, mas como é que vocês vão ter aula de carne e não ter aula prática? Né? E aí, então, eu fui Aham. desenvolvendo uma aula prática com eles, e na aula prática a gente fazia presunto cozido, linguiça defumada, Olha. lombo suíno defumado, costela defumada. Vocês imaginam uma turma de uns 30 alunos fazendo isso com um professor? E assim, num laboratório incrível. E assim, era uma festa. Era uma Meu. festa. Assim, claro que existia todo o conhecimento acadêmico por trás, existia relatório, eles tinham que fazer trabalho e tudo mais. Mas era uma festa Aham. dentro da faculdade. E eu comecei a ficar famoso lá na faculdade, porque aí isso foi o primeiro período que eu entrei, né? Então, no período seguinte, o pessoal já falava: Ó, o professor Marcelo vai fazer linguiça, vai fazer presunto. E aí o pessoal já tinha gente que essa disciplina é final de curso, porque você precisa de conhecimentos básicos do conteúdo de veterinária para fazer tecnologia de carne, não é disciplina de início. Então já tinha gente Entendi. lá no primeiro período, quando entrava na anatomia, que é disciplina de primeiro período de veterinária, Aham. que já falava, ó, quando vocês chegarem em tecnologia de carro lá no sétimo, lá no oitavo período, vocês vão encontrar o professor Marcelo. Então, assim, isso já estava desse jeito. E eu chegava em casa das aulas práticas e a minha esposa falava assim, os seus olhos estão brilhando. E é diferente. Eu falei, como assim, Carla? O que é? Toda vez que você chega da aula prática, que você ensinou os alunos, você está com os olhos brilhando, você tem que produzir. Tá louca? Que produzir? Olha Que que eu legal. tava, eu tava, assim, eu tinha um caminho profissional que eu estava percorrendo, ainda não tinha chegado, vamos dizer assim, na excelência né, assim, mas eu estava Aham. dando, né, para isso, então eu estava numa certa zona de conforto e eu estava dando aula. Então, assim, produzir significa o quê? Empreender. Empreender, essa palavra empreender não tinha eco dentro de mim, Cris. Tipo assim, não Que fazia louco, parte do né? meu vocabulário. Sebrae não existia para mim. Era outro Não fazia mundo, parte do seu universo ainda, né? a parte. E aí eu falando para minha esposa que produzir, tá louco. Escuta o que eu estou te dizendo. Seus olhos estão brilhando diferente. E aí, ok. Isso foram 4 anos assim. Eu fiquei na Anhanguera 4 anos. Por questões da vida, nós todos fomos para São Paulo. E a gente mora já em São Paulo já fazem 4 anos. E aí, São Paulo, você tem um ambiente favorável para empreender. E ela sempre falando, você tem que produzir, você tem que produzir. Eu falei assim, cara, mas que isso, que produzir, que produzir. E eu sempre me esquivando. Olha que interessante isso. Que coisa Ela me engraçada, estimulando, né? eu querendo fugir dessa realidade, né? E aí, em São Paulo, eu conheci a Curato, né? Eu nem sei se ele entrou, né? Que é a primeira escola de charcutaria artesanal do Brasil, está em São Aham. Paulo, fica lá no bairro Ipiranga, que se chama Curato. Fui até lá, quando eu entrei na escola, eu olhei, é uma escola pequena, mas é uma escola muito importante. Eu olhei para aquela escola e internamente eu falei assim: eu um dia ainda vou trabalhar aqui. Mas fiquei em silêncio. Conheci o professor, que se chama Navarro, e hoje ele é o meu mestre. Eu tenho um mestre charcuteiro, então ele é o Que meu mestre. legal. E, e aí eu fiz o curso com ele para eu poder conhecer esse lado da gastronomia também, né? E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de conhecer a Escola de Comida Artesanal Britânica, que fica no interior da Inglaterra,
no condado de Nottingham, que fica numa cidade chamada Mansfield, e Mansfield um vilarejo chamado Welbeck. E ali Que fica uma maravilhoso. fazenda. E essa é uma fazenda que é a Escola de Comida Artesanal Britânica, só existe uma no Reino Unido. É chancelada pela família real, aquelas coisas, né? Que Arquitetura show. de Idade Média, enfim, mas por dentro tudo super, super moderno. E eu fui Uhum. fazer essa escola porque a minha esposa também estimulou, porque o meu inglês não era tão fluente assim. E ela falou assim: não quero saber, você vai fazer, o seu olho brilha diferente e tal. E ela falava isso o tempo todo. Eu falei: tá bom, cara, vamos embora. Então eu sempre tive a minha esposa apoiando o tempo todo. Se ela não apoiasse, eu não iria realizar o que eu estou realizando hoje, né? E quando a gente voltou para o Brasil, aí eu procurei o Sebrae. Aí, não, agora eu tenho que procurar o Sebrae. E cheguei no Sebrae, lá na Zona Norte de São Paulo, né, em Santana. Eu cheguei a ficar emocionado, porque eu comecei a ver os cursos que tinha, comecei a fazer e comecei a ver a realidade do que o Sebrae promove na vida do empreendedor. E fica assim, a gente que teve a oportunidade de estudar fora, ainda que fosse por pouco tempo, mas ter um pouco dessa realidade, o Brasil tem um Sebrae, Cris, assim, assim, é um orgulho muito grande, né? E aí É eu fui lá, verdade. falecendo o Sebrae, e fiz o curso de alimentação fora do lar, que é aquela trilha, né, de gestão financeira, de marketing, de estoque, de ficha técnica, de uma série de assuntos que eu não dominava, eu não conhecia nada, né? Fiz uma introdução a Uhum. pitch, não sabia o que era pitch. Que é Eu super não, importante, né? tão importante, né? Eu falei: puxa, Essencial. eu poder falar do meu negócio em um minuto, às vezes em menos de um minuto, assim, de uma maneira muito clara, para que o outro possa, assim, tá aí, eu gostei do seu negócio, vou investir. Né? Olha que, né? É tão legal isso. É Fiz o Canva, verdade. né? Transforme a sua ideia em um negócio, conheci o modelo Canvas, poxa, super moderno, super atual, né? Diferente daquele plano de negócios moroso, né? Gigantesco, e você Enorme, né? coisa muito. E eu falei: caramba, o que é isso, Canvas? E aí ali, né, descobrindo qual é o valor do meu negócio, porque quando eu descobri, porque é difícil, porque até então eu falava assim: não, eu vendo bacon. E aí a Débora, né, a Débora lá do escritório Zona Norte, né, que eu adoro, não, você não vende bacon. E aí a gente discutindo, eu tentando entender qual era o valor que eu oferecia. Não, eu vendo bacon, você não vende bacon. E aí ficava aquilo, né, até que quando eu entendi que eu proporciono para as pessoas uma experiência sensorial feito à mão, que vai causar satisfação, alegria, sensação de união, de estar, né, um prazer, e isso vai trazer uma satisfação muito grande, é isso que eu Exatamente. proporciono. Você tem o poder de reunir uma família em volta de uma mesa, Exatamente. Então, isso né? foi o Sebrae junto com. É, Ó, entrou a Cláudia é, aqui. Ó. eu não queria te interromper, mas tem entrando tantas pessoas, eu queria, gente, agradecer muito a presença de vocês, mas é muito legal a história do Marcelo. Desculpa, eu não consegui falar, assim, para não interromper a linha dele mesmo. Mas até a Elza falou, você foi chamado para a sua missão e você hesitou durante um bom tempo, né? Você conseguiu ouvir? Acho que deu uma. Você tá me ouvindo, Marcelo? Oi. Oi, desculpa. Não, é que eu vi que deu uma travada na tua internet. Você me ouviu? Você travou para mim um pouquinho. Ah, tá. Ah, tá. Não, então, que eu falei que tem várias pessoas entrando, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos que estão aqui, ó, vários tecos amigos nossos. Olha, a Fani, o Anselmo, a Elza. Ai, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Muito bom ter vocês, viu, aqui com a gente. E, Eu ia e, e falar a- eu ia falar um beijo e um queijo, mas eu vou falar um beijo e um bacon. e um bacon, é isso aí! Muito legal! E aí, só para responder a Elsa, ela falou, né? Você foi chamado para uma missão e hesitou naquele momento que era para você ser empreendedor, né? E aí os caminhos foram te levando, né? Isso foi muito legal, né?
É, a E sua assim, esposa é um anjo de Deus, o Anselmo falou. É, a Carla é super responsável. Foi a fada do Marcelo, né? Tipo, e ó, é tique, até tique, tique. E é até hoje, Cris, porque a Que gente tem linda. empreendedor, você também é, e tem aqui todos os nossos amigos que são. Até É, hoje vem alguns momentos que a gente fica assim, com dúvida, com medo. A gente tem que administrar isso tudo. Então, até hoje, ela é uma pessoa que assim, eu sou muito grato, né? Não foi roleta russa, não, roleta russa, não foi caça-níquel, porque eu escolhi a dedo, né? Quando eu tenho consciência disso, que eu escolhi a dedo, quando eu escolhi a Carla, não foi caça-níquel, mas até hoje ela me ajuda nisso, porque para a gente que vive o lado do empreendedorismo, é uma montanha russa, né? São altos e baixos o tempo todo, e a gente tem que saber administrar isso. sermos Então, fortes, assim, né? ter alguém que te apoie é fundamental. Para quem quiser começar um negócio, precisa receber apoio daqueles que estão próximos, porque senão vai ser muito mais difícil do que já é. É verdade. É verdade. E ó, eu vi que E, a Cláudia entrou, a Cláudia é gestora do Empretec lá na Zona Norte. E aí eu ai, falei, Cláudia, bem-vinda. depois que eu terminei essa trilha, aí eu conheci o Empretec. Aí eu fui fazer o Empretec, que vai completar 2 anos agora em novembro desse ano, né? Hum, E foi tão legal que até aí a Carla entrou, a minha esposa, porque eu cheguei em casa, Carla, conheci um negócio chamado Empretec, acho que eu vou fazer. Eles falaram que é um seminário da ONU, uma semana, mas eu preciso me preparar porque eu não vou poder cuidar das crianças, porque eu tenho que me dedicar e tal, tal, tal. Ela virou para mim, Marcelo, há 1 ano atrás eu falei do Empretec para você. Quer tipo, dizer, onde é que eu tava quando você falou, né? Pra que lado novo, eu mas tava ela já olhando? tinha. Eu não tenho o menor pudor de falar isso, porque é assim mesmo, né? Enfim, ela É, tem uma visão além do alcance e eu vou indo, né? que demais. Nossa, é muito lindo isso, né? E aí, Marcelo, você foi lá para a escola e Ó, ela fez o entrou, curso de entrou, acabou de charcutaria. entrar aqui, Oi. ó. De oftalmologia é ela, acabou de entrar. Tava falando de Olá! É a Carla, né? Oftalmologia. RD, oftalmologia é ela. Ó, Ah! acabou de entrar aqui a Guga, uma prima minha lá de Manaus, ó. Temos um Uau! norte, lá da Amazônia, nos assistindo. Que orgulho! Nossa, super bem-vindos! Nossa, que delícia, gente! Obrigado! Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, Marcelo, você fez o curso lá da escola britânica, né? Sim, ele dura uma semana e aí é uma imersão. Aham. Você fica de 9 da manhã às 5 horas da tarde. E foi uma delícia, porque assim, embora eu não pudesse estar em nenhum alojamento lá, eu então fiquei num Airbnb, né, que ficava próximo Aham. à fazenda, e aí essa pessoa que já tinha a casa adaptada para Airbnb, também tinha um outro hóspede que estava fazendo o curso junto comigo, que era um Nova Zelândia. E aí foi ótimo, Ah, porque dividia o táxi, ele pagava a ida, eu pagava a volta, e a gente ficava de 9 às 5 na escola. Então, assim, muito além da charcutaria artesanal, foi poder viver toda uma experiência no interior de um país, porque, assim, a capital de um país, ela é muito misturada, né, em linhas gerais, né? E quando você vai para o interior, você vive mais a cultura daquele país, né, de uma forma mais intensa. Então, foi uma experiência muito boa de poder conviver, né? Os britânicos, eles são considerados um pouco frios, mas eles são pessoas amáveis. São são, não muito são? pessoas muito queridas, são pessoas assim muito que eles te abraçam, não te abraçam de fato, mas eles têm um cuidado de saber se está tudo bem, se você está tudo bom, né? Se não estão te incomodando. Eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência assim. E eu aproveitei para conhecer técnicas da Europa, né? Porque eu queria voltar para o Brasil e trazer técnicas da Europa para ter um diferencial aqui. Então, ter feito esse curso lá foi muito importante, somado ao Bacana. curso da Curato, que é a primeira escola de charcutaria artesanal do Brasil, que fica em São Paulo. E, para minha surpresa e orgulho,
o curso da Curato em São Paulo não deixa a desejar do curso da Escola de Comida Artesanal Britânica. Então, nós temos uma qualidade no nosso país de altíssimo nível e as pessoas não conhecem muito isso. Não Então, eu fiquei conhece. muito feliz, porque isso é muito importante ser dito. E está em São Paulo, e lá no Olha bairro que Ipiranga. bacana. No Ipiranga, tá tudo acesso de todos, né? E aí você primeiro conheceu a Curato e depois você fez o curso, é isso? Na realidade, foi no mês seguinte. Eu fiz o Ah, curso em tá. janeiro, e em fevereiro eu já estava na Inglaterra. E fiquei até. Ah, E aí voltei. E aí voltei. entendi. Então, foi tudo seguido. Na verdade, para a turma de janeiro não tinha mais vaga. E aí eu liguei para eles, puxa, pelo amor de Deus, em fevereiro eu estou indo para a Inglaterra, para a escola de comida artesanal, me encaixa nessa turma, eu queria poder fazer o curso em português para eu poder ter uma base melhor. Eu acho que eu devo ter falado com tanta emoção que o Navarro me cedeu uma vaga, porque já estava lotado. E Que aí ele, não, tá bom. demais. E aí nós fizemos uma amizade muito grande, ele é o meu mestre até hoje, e em alguns momentos, hoje, ele me convida para dar aula no curso dele. Então, aquilo que eu senti lá atrás, quando eu entrei na escola dele, em silêncio, discreto, não falei com ninguém, mas internamente eu falei assim, eu ainda vou trabalhar aqui, hoje é uma realidade. Eu não trabalho lá regularmente, mas em alguns momentos ele me chama para dar aula lá, de segurança de alimentos, de charcutaria. Então, ele é o meu mestre, eu falo com muito orgulho que eu sou discípulo dele na linha de charcutaria, mas a gente já está assim, num nível muito, assim, muito bom, né? Assim, eu e ele, né? E ele Que fundou a APAC, legal. e eu faço parte da APAC junto com ele, que é a Associação Paulista de Charcutaria Artesanal. Que demais. Nossa, muito bacana. Legal, né? É E, muito legal, né? nossa, muito. E aí, gente, o Marcelo, ele fundou a Porci, né, Marcelo? A Conta pra Porci. gente por que esse nome, vai? Vamos Que é lá. muito legal. Gente, é tudo Olha legal, só. é tudo legal. Olha só, vai Eu- ficar parecendo clichê, porque a história se repete, mas de novo teve uma ação ativa da Carla, né? E vocês vão entender por quê. Né? Ah, Eu já estava aqui, eu já tinha passado pela Inglaterra, então assim, a charcutaria por si só, ela tem uma pegada italiana. É claro que existem várias escolas, a escola alemã, a francesa, a portuguesa, a espanhola, né, a própria britânica. Só que quando a gente pensa em charcutaria, em frio, salame, mortadela, o que vem na nossa mente no primeiro momento? Vem Itália, né, Espanha, enfim. Então eu não queria um nome que fosse muito italiano, porque poxa, eu já estou em São Paulo, né? São Paulo já tem muito italiano, tudo é tem, tá italiano. cheio, né? Eu queria É ter alguma coisa verdade. que pudesse assim ter um pouquinho de mim e um pouquinho do que eu vivi lá fora, na Inglaterra, né? Então Ser tinha um nome, democrático, o nome mais democrático, né? uma coisa que fosse mais universal, que pudesse ter, né? Enfim. E aí a gente ficou pensando no nome, eu não sabia exatamente o quê, mas eu falei assim com a minha esposa, eu falei, olha, eu não sei qual vai ser o nome, mas eu lembrei de um estudo que eu fiz há 17 anos atrás, sobre inteligência, sobre sensibilidade, sobre conhecimento, e nesse estudo eu aprendi que tanto sabor quanto saber tem o mesmo radical em língua portuguesa, né? Então, por isso, etimologicamente, tem a mesma origem, que é o radical SAB, S-A-B. Então, etimologicamente, ou seja, da origem da palavra, sabor e saber é a mesma coisa. E aí eu entendi lá atrás, que o sabor é a manifestação do alimento físico na minha boca. Então, ele promove o sabor. O saber é a manifestação do alimento metafísico. Ah, o alimento metafísico, o que é isso? Conhecimento. O conhecimento é um alimento metafísico, porque eu não pego o conhecimento assim como eu pego a madeira. E a manifestação dele é o saber. Então, enquanto Lindo. a manifestação é sabor, porque é a comida que eu como, o outro, que é o conhecimento, a manifestação é o saber. E ambos causam prazer, ambos causam satisfação, ambos enriquecem, né? No conceito mais amplo, né? Eu estou falando de uma coisa ampla.
Eu Aham. lembrei disso, Cris, eu lembrei disso, tá bom? E aí eu falei para minha esposa, eu não sei qual é o nome, mas tem que ter isso, porque isso sou eu. Isso é uma coisa que eu vivi lá atrás, isso eu guardei comigo. Eu não imagino. Quando eu estudei isso lá atrás, eu não sabia que um dia eu ia trabalhar com alimento. Não tinha nada disso, era um estudo, era outro estudo. E aí, ela, ok, beleza. Então a gente começou a procurar e tal, enfim. Aí ela entrou no Google e jogou. Aí eu já tinha falado que eu gostava muito de Esperanto. Eu não sei falar Esperanto, mas eu gosto desse idioma Esperanto, que é o idioma que se fala no Circo de Soleil, né? Ele foi um idioma criado, ele não é de nenhuma cultura, ele foi criado, então ele é artificial nesse sentido, mas ele tem uma pegada de Aham. unidade, de união, de paz, de unir os povos. Esse era o objetivo. Não deu certo, hoje o idioma universal é o inglês, mas lá atrás tentaram fazer um idioma universal. E aí ela jogou Uhum. saber lá no Google, saber no Google Translator, né? Saber em Esperanto, por si. Por si, que Aí ela demais, gente. são duas palavras, porque no Instagram tem que juntar tudo. Mas é por P-O-R espaço S-C-I-I. Saber em Esperanto. Aí eu criei a frase: sabor é saber. Porque realmente sabor é saber. E saber é por si. Por Porque si. é saber Esperanto. E aí eu falei, é isso, e aí a gente ficou naquela coisa e tal, e foi aquela alegria, né? Eu imagino quando você pensou no Madô, né? Parece que nasce, É, né? Nasceu, né? E aí a gente ficou super feliz. exatamente. E aí foi isso. Então, no fundo, assim, a causa é essa. Ó, Juliana Spalding aqui, minha prima lá de Guaratinguetá entrou. Obrigado, Que um beijo. show. Muito E aí, e a bem-vinda, causa Ju. é E, assim, e aí a gente É. faz uma brincadeira, né? Embora não tenha sido a causa, eu até tinha falado com você, a gente faz uma brincadeira com a Aham. palavra si. Quer dizer, que o som por si em português lembra por si mesmo. Então, o artesanal, feito por si mesmo. Né? O por si lembra porcino, que é o porco, né? Em italiano, enfim. Algumas palavras em espanhol também pode ter esse porcino. E tem uma outra observação interessante, que o si é a sétima nota. A sétima nota da escala musical é o si. Acima do si já é o dó, que é a escala seguinte. Então, o si, ele tem uma vibração lá em cima. Acima dele, você já está numa nova escala. Então, a por si surgiu com toda essa energia de alta vibração, quando a pessoa, né, fazer algo que a pessoa possa comer e se sentir assim, nossa, que coisa incrível, né? Então, É assim, verdade. junto, formou essa por si. E o último ponto, que é uma brincadeira que a gente começou brincando, mas é uma verdade, que é o si, Uhum. né? De sim, de simpatia, de falar sim para o mundo, de exercer essa força chamada simpatia, que é muito grande, que é todo esse universo assim feliz aí que envolve essa por si, que tem a ver com a minha pessoa, que tem a ver um pouco com a minha história, tem a ver com um pouco do Marcelo, mas eu quis jogar para por si, né? Porque outra coisa que eu aprendi no Sebrae é que a gente tem que ir se desprendendo do nosso negócio. Ele não é o nosso bebê, né? É Então eu estou verdade. Tem que fazer ele jogando isso. andar sozinho, né? Então tem isso tudo. Né? Obrigado por você permitir falar isso, porque isso não é uma coisa que eu falo constantemente, mas a por si tem essa. Ela vem disso. E foi assim, Não, e desse isso é jeito. muito lindo. É, É, e, e aí e a isso, carta assim, de novo, né? Porque ela que foi lá. Vou jogar no Esperanto. é. Que demais. Marcelo, deixa eu te falar aqui, tem vários comentários, o Haldney falou do Esperanto, que é uma língua maravilhosa, que é fácil de aprender. Tem entrando várias pessoas queridas aqui, a Paty Deli, que é uma amiga nossa, né? Ela é gerente de uma loja aqui em São Paulo de móveis maravilhosos, a Tideli. Falou assim, nossa, ele deve ser um excelente professor. Paty, ele é mesmo, ele é uma pessoa, meu, ele tem profundo conhecimento sobre as coisas, dá para perceber quando ele fala, né? O Bob também entrou, Bob Creu, bem-vindo, Bob. Muito bom ter você aqui também. E é muito legal expor a alma do teu negócio, eu acho que é muito importante, né? Porque aí vem com seus produtos, aí a gente vê o reflexo dos produtos, nos produtos a gente vê o reflexo de vocês. Então, eu acho que isso é muito importante, né?
é o alicerce. Então ele foi muito bem elaborado. Então, assim, isso não tem preço. Isso vai ter uma sustentação enorme ao longo de toda a vida da Porci, né? Sim. Assim eu espero e assim a gente vai caminhando para, né? Porque tudo é um É, processo. trabalhando. Tudo é um processo. Eu vejo assim, a Porcy de 2 anos atrás era uma, a Porcy de agora é outra, e eu tenho certeza que a Porcy daqui a 2 anos vai ser outra coisa diferente do que é hoje. A gente vai caminhando, né? Vai ajustando tudo que tem Sim, que ajustar e vai superando tudo que tem que superar, né? E é reforçando os isso valores. aí. É isso aí. E, pessoal, vocês que estão entrando aqui, que ainda não conhecem, estão conhecendo o Marcelo agora, até o final da live ele vai passar os contatos dele, vocês conheçam o Instagram dele, os produtos dele são maravilhosos. E a Posso... gente, assim, não vai, né, comer não é uma ação, é uma relação quando é bom. É, exatamente, com certeza. A gente tentou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte: o Marcelo ele produz vários produtos, né? Ele não produz só um tipo de produto. Mas a gente fez uma seleção para ele falar rapidamente de 3 produtos, 3, né, Marcelo, que a gente falou, que hoje, né, a gente vê muito em dia hoje que nos frios, né, industrializados, que existe um preconceito, não é nem um preconceito, que os industrializados às vezes acabam tendo mesmo. Mas o Marcelo vai falar de 3 produtos que ele faz, falando mais ou menos da diferença entre o que ele faz e o que as pessoas veem dos outros, dos industrializados, vamos dizer assim, né? Não sei se deu para entender a diferença que eu quis expor aqui. O primeiro deles é a salsicha, né, Marcelo? Ai, salsicha, eu não dou salsicha pro meu filho, A, né? a salsicha, o Bismarck, né? Ele tem uma frase muito famosa no mundo do direito, enfim, que lá no passado, lá atrás, ele dizia assim: se os cidadãos soubessem como são feitas as salsichas e as leis, reticências. Então, assim, quer dizer, então a salsicha, ela já tem essa carga, né? Quer dizer, bota de tudo lá dentro e vamos virar à noite e, né, assim como muitas vezes algumas leis às vezes são criadas assim, né? Na calada da noite presa se vota rapidamente, né? Enfim. Então a Exatamente. salsicha tem ela tem um pouco desse histórico, né? A salsicha tem um monte de coisa, tem o que tem na salsicha? Você vai pegar uma salsicha industrializada, dessas de combate, né? Que são as das marcas industrializadas que a gente vê no supermercado. Você vai olhar o rótulo, é uma lista de coisas, né? Quase bula de remédio. Uma lista de aditivos, uma lista de um monte de coisa. E às vezes a quantidade de carne que tem é bem pouquinha. Farinha, É. enfim, um monte de coisa. Não é que ela não está boa do ponto de vista sanitário. Essas salsichas estão todas boas do ponto de vista sanitário. Mas realmente a qualidade, né, o ingrediente que está ali é para combate, é para atender a população de massa. Então, eu quando comecei a desenvolver a salsicha, eu tive uma pessoa que foi o meu, vamos dizer assim, quem dizia se estava bom ou não, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 7 anos. Eu comecei a fazer essa avaliação com ele desde quando ele tinha uns 5 anos e meio. E aí ele provava, não gostei. Com 6 anos ele falava assim, prefiro do supermercado. Ele é ariano, então ele fala, né? Ele fala na lata. Super transparente, né? Ele é ariano poeta. E aí, há pouco tempo, foi quando eu desenvolvi uma formulação que ele gostou. Mas o fato dele gostar não era tanta coisa, porque muitas crianças gostam de salsicha, né? Enfim. Mas o que é legal dessa salsicha? É que ela é um blend de carne bovina com carne suína. E eu utilizo o palpalombo, que é essa região da nuca aqui do porco, que é uma carne extremamente nobre. E é 100% carne. Você imagina você pensar numa Nossa. salsicha que é 100% carne.
Não tem farinha. Não... E assim, eu não posso não usar aditivo nenhum. Porque até mesmo eu sou veterinário, eu trabalho com segurança de alimentos, então pelo menos o nitrito de sódio eu preciso usar, que é o único aditivo que vai garantir segurança, ok? Mas aquela Uhum. lista de aditivos que a gente vê no industrializado, eu não tenho. Eu tenho um. Pô, é extremamente mais, assim, tranquilo, se a gente for observar por aí, né? Com E certeza. ela não tem corante. E você vai olhar para a salsicha e fala, não acredito que não tem corante. Porque ela tem uma coloração, um vermelho amarronzado. E não tem Aham. corante. Então, assim, então é muito legal, porque assim, as crianças adoram, meus filhos comem, eu como, então assim, eu sei, eu não compro mais salsicha. A salsicha da minha casa é minha. Assim como eu não compro mais presunto, eu não compro mais bacon, eu não compro nada disso. Eles comem o que eu produzo. Então isso é legal, porque assim, poxa, meu filho come, né? Então eu sei do que eu estou dando para ele. Eu estou dando uma comida, eu posso dizer assim, sem ousadia, que eu estou dando uma comida de verdade. Aquele conceito de comida de verdade, Sim. no sentido de que é 100% carne. Poxa, isso é Hum. muito legal, né? Com certeza, com certeza. E é o que você fala, né? Existe esse, né, esse estigma, né? Que nem você falou das salsichas e das leis, né? Que realmente se fala muito, né? Sabe? Eu lembro, imagina quando eu era criança, falava assim: não come salsicha porque tem até jornal dentro da salsicha. Nossa! Mas a criançada adora, né? Tipo, é gostoso, mas comer uma salsicha artesanal é outro universo, né? É maravilhoso, que é o que você falou, 100% a carne, né? É claro que, Cris, assim, é importante fazer uma Hum, ressalva de que há produtos industrializados muito bons e há sim. produtos artesanais muito ruins. Então é importante também a Hum, gente não fazer uma imagem de que o artesanal é sempre bom e o industrial é o vilão da história. Então depende, porque existem produtos artesanais que são ruins porque a pessoa que faz não faz direito. Embora exista produtos industrializados que são de uma qualidade muito boa, né? Que não, normalmente não hum. são os industrializados de combate. Né? São marcas Aham. menores, que têm um valor agregado muito alto. Né? Então, assim, isso tudo depende daquela pessoa que está produzindo. Né? Porque às vezes a pessoa Sim, acha sim. que tudo que é artesanal é 100% bom. Não. Tem gente que está no ramo de artesanal que não está fazendo coisa boa, e eu que estou na PAC, a gente tem todo um trabalho de preocupação aí para poder elevar o conceito da charcutaria artesanal. Porque tem algumas Sim. pessoas que não trabalham direito e isso coloca a imagem da classe para baixo. Então a gente tem que estar sempre trabalhando para que a charcutaria artesanal cada vez mais esteja com um conceito elevado. Sim, sim. E que seja coerente com os princípios mesmo, né? Que é tudo aquilo, né, muito feito com cuidado, selecionado e tudo mais, né? Que bacana. A Neide está perguntando aqui, Marcelo, tudo bem, Neide? Obrigada por estar aqui com a gente. Ela escreveu Leite. aqui, ó, a salsicha que você produz, a salsicha que você produz combina mais com cachorro quente ou chucrute? Tem diferença? Neide, é o que você quiser. A minha salsicha vai muito bem como cachorro quente, faz um bom molho de tomate, cebola, pimentão ou não, enfim, aquele. Uhum, Eu, por exemplo, às vezes eu faço com molho de tomate, às vezes eu faço depois dela, que ela já está cozida, né? Então ela já está uhum. pronta. Mas às vezes eu salteio rapidamente na frigideira com azeite e alecrim só. E como isso com pão? Aí já é uma coisa mais, né? Às vezes as crianças não gostam muito do alecrim, mas já fica um outro sabor, já é uma outra pegada. Pode estar comendo com chucrute também. Pode estar fazendo aquela batata assada. O alemão gosta muito de salsicha com batata, né? Os kartoffeln, né? É, uma Eles falam. mostarda, né? Exato, então ela vai muito bem, né? Se quiser fazer aquela coisa clássica daquela refeição rápida, tipo, o bicho tá pegando, não tenho tempo, tem que fazer um macarrão simples. Com a salsicha vai muito bem também para a criança, enfim, vai muito bem também. Então, assim, eu gosto muito com azeite e alecrim, porque dá um outro sabor, né? E aí não chamo de cachorro quente, mas enfim.
Mas também com molho de tomate, um pomodoro feito em casa, é sempre muito bom. Ai, que Mostarda delícia. gostoso, ó. Alguém falou aqui, o Donádio. Sim, aquela mostarda holandesa, né? Fica Uhum. perfeito. Ai, que delícia, Marcelo. Nossa, eu preciso fazer a minha encomenda com você. Até hoje eu não consegui, mas tá tudo anotado aqui, gente. A gente já vai passar o contato do Marcelo, tá? Calma, peraí. Marcelo, olha só, a gente está com 10 minutos para acabar a live. Olha isso, já passou todo o tempo, praticamente. Fala do teu bacon agora. Como é que o pessoal consome o teu bacon? Esse eu Vamos acho lá. muito legal. O bacon, pessoal, o bacon é a barriga suína, né? É a barriga suína defumada. O bacon industrializado, ele é feito em média em 2 dias, tá? 2, 3 dias no máximo, não passa disso. O meu bacon leva 8 dias para ficar pronto. Então, eu pego a barriga suína e, como veterinário e conhecedor da ciência da carne, eu que escolho esse fornecedor, eu que escolho essa matéria-prima. Então, eu procuro barrigas que tenham um teor maior de carne, mas vale lembrar que é barriga, e sendo barriga vai ter gordura. Então, a gente não tem como fugir dessa realidade, né? Porque tem gente que faz, eu Uhum. quero um bacon light. Não dá, bacon light não dá. Vamos falar de outra coisa, então, né? Eu procuro uma barriga com bastante carne. E aí eu trituro uma série de. Ó, a minha esposa está dizendo aqui divino, mas não vale, né? Esposa Divino. falar que é divino não vale. Ah, ela não tá pertinho de você, né, Marcela Carla? Eu Vocês tô não no Rio estão de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro e ela tá em São Paulo. Ah, eu achei que vocês estavam juntos. Nossa, eu queria que ela chegasse pertinho de você. Achei que vocês estavam juntos. Não, eu tô no Rio de Janeiro, Ah, eu vim a trabalho aqui no Rio. E aí a barriga, eu tempero toda essa barriga, eu curo, que é essa barriga, o que é curar? É você colocar o sais de cura, que é pertinente ao produto, e faço um blend de especiarias, que é em torno de 10 a 15 especiarias, que eu trituro. Então não é tudo pó, eu que trituro. Então isso dá uma outra característica. Isso tudo vai para essa barriga e eu embalo a vácuo e ela fica maturando sob refrigeração por 7 dias. Depois desses 7 dias, aí então eu vou defumar por 8 horas. Então são 8 horas, é uma defumação muito lenta, né? E aí sim eu tenho esse bacon. E esse bacon é interessante porque ele já é cozido. Então muita gente come o meu bacon como se fosse um presuntinho. A pessoa fatia, coloca no sanduíche para fazer um lanche. Ela enrola olha, de frios, não necessariamente precisa fritar, porque ele já está cozido, ele não é cru. Então eu coloco numa tábua de frios, né? Você pode fazer o bacon crispy, por exemplo, no próprio micro-ondas que eu ensino, né? Você coloca um prato, umas 3 folhas de papel toalha e fatia o bacon em cima e coloca no micro-ondas. 1 minuto em potência máxima. Terminou, ele já vai estar com aquele enrugadinho dele, né? E ele já vai estar crispy. aham. Tá macio, coloca mais 1 minuto, mas tem que ser sempre de 1 em 1. E aí ele tá crispy. E aí você tem um bacon com crocante, você pode comer de snack, pode colocar na bolsa e comer no seu trabalho, pode jogar em cima de uma salada, finalizar um carbonara, um macarrão, o que seja, né? Ou comer com hambúrguer, enfim. Ou Que comer puro. delícia. Então é muito legal, você não precisa ficar usando frigideira e fumaça para torná-lo crispy, né? É, até o Leandro perguntou aqui. Obrigado, Leandro, por você estar aqui com a gente. Ele falou assim: então você prefere mais carne do que gordura no bacon? A princípio, Então, sim, né? Mas tem que ter uma assim, mistura, né? primeiro, dar um obrigado aí, Leandro, é um veterinário da minha turma lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, Que grande amigo. show! Isso, obrigado por você estar presente aqui. Assim, gente, o bacon, ele tem que ter são 3 linhas, né? Gordura, carne e gordura. O bacon é assim, porque ele é a barriga, ele é essa parte aqui, ó, tá vendo? A panceta, a panceta, não sei Aham. se essa parte do lado. A panceta normalmente Ah, mais carne, que é essa parte do lado aqui, ó. Então o bacon em si, ele vai ter um equilíbrio de gordura e de carne. A panceta, que é a parte lateral, ela vai ter bastante carne. Então, mas a panceta é um outro produto.
que eu também faço, né? O bacon clássico, ele vai ter essas linhas brancas e vermelhas, que é a gordura e carne E carne. entremeadas ali, né? Isso. Intercaladas, né? Intercaladas, isso mesmo. Isso. Ai, que legal. Então você respondeu a pergunta do Francisco, que ele perguntou lá atrás, eu acabei esquecendo O Francisco, o seu Francisco? É o Donádio 74 é o Francisco. Oi, Francisco, boa noite. Grande Ele Francisco. tá. É, ele adora, nossa, pra ele, ele adora um carbonara, e por isso que ele já perguntou da panceta, ele já queria saber. Nós já estamos com a nossa listinha aqui, é verdade, montada para fazer uma encomenda para você. Ele, olha, ele fez um oizinho para você. Ai, que legal. Gente, tem umas 5 minutos, acho que, de cair a live aqui. Ó, não apareceu nenhum cronômetro ainda pra gente. A gente tinha falado, a gente tinha colocado mais coisas pra gente conversar, né, Marcelo? Tanta coisa boa. Ó, a Ana tá aqui também. Oi, Ana. Beijo pra você. Obrigada por estar aqui, viu? Pessoal, essa live nossa aqui vai ficar gravada no Insta e depois vai para o nosso canal da Amador no YouTube. E vai ficar disponível também no canal do Marcelo, da Por Si, né, Marcelo? Isso Faz o aí. seguinte, passa os seus contatos para o pessoal conhecer você, os teus contatos, e aí depois a gente vai jogando papo fora aqui até terminar, para o Insta não derrubar a gente. Aqui, eu coloquei o Instagram, pessoal. A minha vitrine é o Instagram, @porsi. Lá no meu perfil vai ter o telefone, que é o WhatsApp, e aí a pessoa entra em contato pelo WhatsApp, ela faz o pedido, mas como é toda a linha artesanal e sou eu que faço, eu trabalho sob encomenda. Então eu não tenho um estoque que você vai me pedir tantos quilos para amanhã. Não, não é assim, né? Então, eu preciso saber o que a pessoa quer, eu digo o que pode ser feito, e aí a gente vai combinar um prazo, e aí eu vou produzir, vou entregar. Então, é nesse ritmo, tá bom? Eu posso, Legal. eu posso falar uma coisa que eu criei para Amador? Claro, fica à vontade. Tô quebrando o protocolo, hein? Ai, adoro. Adoro essas surpresas. Eu escrevi uma poesia simples, singela, tá bom? Ah, E meu Deus, eu vou chorar aqui. Eu precisava até pegar um vinho mesmo, no suco de uva não ia dar conta, vai. eu gostaria de ler, mas olha, uma coisa muito simples, não espera nada, né? Posso Não ler? importa. Lógico, por favor. Se chama Construir, tá bom? E eu me baseei, claro, assim, eu me baseei um pouco naquela conversa que a gente teve, quando você falou do modernismo, do minimalismo, lembra? Menos é Não mais, né? menos é mais, exatamente. Não está uma poesia 100% modernista, óbvio que não, mas eu pensei um pouco naquele nosso bate-papo do minimalismo, da arquitetura, né? Enfim. Então eu escrevi sobre construir para vocês da Amador e acho que também para todos os arquitetos, enfim, né? Para todo mundo, né? Entre É. ruas e avenidas, paro e observo. Vejo o oceano de concreto. Atento, avanço a vista. Observo alguns detalhes. Dentre ruas e avenidas surge grande escultura. Emoção, gratidão, admiração, transformação. Que bela arquitetura. Matizes de cores, ampla paisagem, harmonia de verdes que acalma a mirada. Tu és filha da arte, amada, querida, almejada. Gente, que é isso? Você vai me dar por escrito? Eu Eu quero vou publicar no mandar, nosso perfil. Gente, obrigado, Marcelo do céu. Olha, a gente tem 15 segundos. Olha, sem palavras. Muito, 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 muito obrigado, pessoal, para todos vocês que estiveram aqui. Não deixe de visitar o perfil do Marcelo na Por Si, gente, é maravilhoso. E eu queria agradecer demais